que surgiu essa história da ideia sustentável? A ideia sustentável foi ela nasceu de uma ideia que foi a seguinte: eu queria, há 8 anos atrás, ler sobre sustentabilidade no Brasil e eu não encontrava leitura de sustentabilidade. Eu queria ler, ter uma leitura um pouco mais aprofundada sobre os temas de sustentabilidade e tudo que eu tinha era uma leitura superficial do que saía nos jornais, nas revistas. E aí, como jornalista, eu resolvi criar a minha própria revista, criar uma revista que fosse uma revista focada nos temas de sustentabilidade, que abordasse tendências. Ideia Sustentável é o nome da revista, Ideia Sustentável é o nome de uma empresa, que é uma empresa de consultoria, que apoia outras empresas na construção de políticas de sustentabilidade. E uma variável importante para a sustentabilidade avançar mais numa empresa era a existência de um líder sentado na cadeira de presidente que acredita apaixonadamente no tema. E aí veio um livro, que é o Conversas com Líderes Sustentáveis, em que eu entrevisto 10 líderes, 10 presidentes consagrados no tema, e ao final da produção do livro eu vi que eu tinha ali um conjunto de histórias muito interessantes, muito inspiradoras, e eu convidei os 10 presidentes a fazerem parte de um movimento chamado Plataforma Liderança Sustentável, que é um movimento que está andando no Brasil hoje, e é um movimento simples, baseado numa história que tem muito a ver com profissionais de TV, que é contar bem uma história e disseminar bem essa história. Então, essas histórias bem contadas, elas inspiram jovens líderes a pensar com os valores de sustentabilidade. É isso que a plataforma se pretende. Para você, foi um fracasso, foi um sucesso? O que foi a Rio+20? Pois é, assim, fracasso e sucesso depende muito da expectativa que você tem anteriormente, né? Então, se a sua expectativa é muito alta e você não chega naquele resultado, certamente você registrará um fracasso. A minha não era alta, né? Como um especialista, como alguém que trabalha há bastante tempo, eu entendia que uma reunião de cúpula para discutir questões como redução de emissões de gases de efeito estufa, num momento que você tem crise mundial econômica, não era o melhor momento para se discutir, né? Porque na medida que você vai discutir redução de emissões de carbono, você também tem que discutir um novo jeito de fazer economia. Você tem que discutir redução de atividade industrial. Quem é que gostaria de discutir isso no momento em que a Europa está derretendo, os países estão, o euro está em risco. Estados Unidos também. Estados Unidos também. Então, é um momento difícil. Ao mesmo tempo, o que eu vi ali? Se os países, se os líderes de países não chegaram a um acordo sobre o futuro, sobre os grandes objetivos para o próximo século, ou para este século ainda, o que eu vi ali? Mobilização forte de ONGs. Ali, principalmente na cúpula dos povos. Cúpula dos povos. Os prefeitos das 40 maiores cidades do mundo assumiram compromissos de redução de emissões de carbono, compromissos de preservação de meio ambiente. 40 maiores cidades do mundo. Eu tive num encontro que extraiu, um encontro de empresas de vários segmentos empresariais, que extraiu 200 compromissos concretos que vão ser cumpridos pelas empresas nos próximos tempos. Eu tive num outro encontro que tinha escolas de negócio que assumiram um compromisso de educar líderes para a sustentabilidade. Então, do meu ponto de vista, não foi um fracasso. O Arbex, você conhece, ele costuma dizer, aliás, ele disse aqui na Ecovox TV, que o Código Florestal era tímido e covarde, o novo código. Para você, também é tímido e covarde o novo código? Ou você também é um pouco otimista em relação àquilo que poderia esperar? Aí eu já sou mais realista, eu sou como o Arbex, eu concordo com ele. Eu acho que é tímido, covarde e, principalmente, ele mantém uma clara oposição de interesses, que eu acho que está na origem da discussão da sustentabilidade, regra geral. Qual é a oposição de interesses? Tem os que defendem que sustentabilidade, preservação de meio ambiente é um entrave ao desenvolvimento, né? Então são os proprietários de agronegócio, né, que defendem que se as regras do código fossem aplicadas, que eles perderiam a capacidade de produzir e, portanto, de gerar riqueza. Então é um embate entre os chamados desenvolvimentistas e os chamados ambientalistas. Enquanto a gente insistir nesse embate, como se não fosse possível conciliar preservação de meio ambiente
com desenvolvimento, então nós vamos nos arrastar na história. E é o que está acontecendo. O Código, ele defende claramente interesses dos proprietários de terras. O fato é que, quando a gente está discutindo o Código Florestal, há interesses econômicos muito claros puxando ele numa certa direção. E aí, claro que eu concordo com a Bex, não só é tímido, covarde, mas é propositalmente confuso, né? Por quê? Porque a confusão faz com que depois essas questões sejam decididas por juízes locais, normalmente juízes que às vezes estão atrelados a interesses econômicos locais, né? Atrelados a caciques políticos locais, atrelados àqueles que mandam nas terras desde que o Brasil é Brasil. Então esse é um ponto sempre muito crucial. A gente que acompanha essa discussão à distância, nós aqui que moramos nas cidades, fica sempre uma sensação de que em algum momento algo vai mudar, e se mudar, vai mudar a favor da manutenção desses interesses econômicos antigos. Muito bem, Ricardo. Eu trouxe aqui para você de presente uma árvore. Isso aqui é um panfleto que a Ecovox TV distribui. E a grande vantagem disso aqui é porque se o cara resolver não ficar com o panfleto e jogar, nasce uma árvore. Nasce uma árvore. Esse é o melhor panfleto que possa existir, né? É aquele que nunca é lixo, né? É uma semente. É aquele que nunca é lixo. Se eu rasgar e jogar no chão, ele vira uma árvore. Se eu amassar e jogar no chão, ele vira uma árvore. Então, obrigado. Prometo, esse daqui eu vou rasgar e vou jogar no chão do meu quintal com muito orgulho. Obrigado. Ecovox TV, a voz do planeta.